Fala pessoal, beleza? Vamos estudar a lição? Segunda-feira, ponto de virada. Não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Se quiser, entra também no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui, ó, na descrição do vídeo. No dia de hoje, o autor fala um pouco sobre o ministério profético, o tempo, o contexto de quando Isaías viveu. E ele traz aqui alguns pontos a serem analisados. O primeiro, Isaías ele foi um profeta, um mensageiro do Senhor para Judá, o reino do sul. Isaías ele profetizou ali por cerca de 60 anos. O ministério profético dele durou cerca de 60 anos. A lição também aqui vai nos dizer que seu ministério durou ali pelo menos a época de 4 governos, que foi do rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. O seu ministério começou logo após a morte do rei Uzias, mais ou menos ali no ano 740 a.C. E aqui no capítulo 6 do livro de Isaías, vai falar um pouquinho sobre a visão e o chamado que Isaías teve, o ponto de virada. E é interessante que no versículo 1 do capítulo 6 vai nos falar que Isaías ele teve uma visão. E olha só o que a visão diz. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés, e com duas voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Uau, imagina você ter a visão de Deus em sua sala, sentado no seu trono. Que, que visão! Certamente Isaías ficou aqui sem palavras, em êxtase. Eu talvez até iria desmaiar, ia ficar assim, sem acreditar, boca aberta, pensando e vendo aquilo. Uau, é isso mesmo que eu estou vendo? Deus sentado na sua sala, no seu trono. E aqui a Bíblia nos diz que os anjos, eles cobriam seu rosto com as asas e eles clamavam, proclamavam: Santo, Santo, Santo. Veja a reverência diante do Senhor. E provavelmente naquele momento Isaías fez uma comparação da sua adoração diante da adoração dos anjos perante Deus. Perceba, os anjos cobriam seus olhos com as asas diante da presença do Senhor, clamavam e chamavam ele de santo, 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 com toda reverência. Agora compare com a nossa adoração hoje. Complicado, né? Complicado. Sabe, diante daquilo, né? A Bíblia nos diz que Isaías ele diz: Ai de mim, eu estou perdido. Eu estou perdido porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Diante daquilo, ele diz assim: ó, ai de mim, eu estou perdido. Eu imagino que ele deve ter comparado a sua adoração com a adoração dos anjos, a reverência dos anjos, o cuidado dos anjos diante de Deus. Já parou para pensar em quão defeituosa é a nossa adoração? A nossa reverência diante de Deus? Deveria ser totalmente diferente. Ele olha para si mesmo, ele diz: Eu estou perdido. E agora a Bíblia nos diz que veio um dos serafins. Ele voou até ele, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar como uma tenaz. E com a brasa tocou na boca de Isaías e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Uau! Que maravilha, que visão! Imagina, ele está ali dizendo que ele era um homem de lábios impuros, então se teu problema é os teus lábios, espera aí que eu tenho uma solução. Deus vai, manda um serafim, serafim vai
toca com a brasa viva do altar nos lábios de Isaías e diz agora que os teus pecados foram perdoados, a tua iniquidade foi tirada, e após isso, ele ouve a voz do Senhor: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Uau! Deus te chama, mas além de chamar, ele te limpa, te capacita, te prepara. Você só precisa estar disponível e deixar Deus agir na sua vida. A lição finaliza dizendo assim: Deus prometeu que, embora a destruição os esperasse, uma parcela da nação seria preservada. Um remanescente permaneceria. Essa era uma notícia emocionante, pois desse remanescente de Judá viria Jesus, o Messias. Uau! Sabe, Isaías tinha uma mensagem que era uma mensagem de advertência. Não era uma mensagem que o povo ia gostar ou gostou de ouvir, mas nesta mensagem também havia esperança. Ah, pastor, eu não estou preparado. Ah, pastor, eu não estou capacitado. Ei, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Veja, Isaías ele diz: ai de mim, eu sou pecador. Aí Deus manda um serafim com a brasa viva do altar e purifica Isaías. O mesmo Deus, ele te capacita, te purifica, te prepara para que você seja enviado para ser uma bênção. Amém? Eu quero ser uma bênção. Eu aceito o chamado do Senhor. E você? Deus te abençoe, tá bom? Até amanhã.